Você já ouviu falar de um caso em que o próprio autor mandava cartas para a imprensa e para a polícia, assinando com um desenho de carinha sorrindo? E no meio desse jogo, um casal chegou a confessar um crime que não cometeu. Hoje, a gente abre o arquivo Happy Face. Vamos entender como as estradas dos Estados Unidos se cruzaram com uma investigação cheia de viradas, e por que aquele desenho simples virou um símbolo inesquecível. Início dos anos 90. Estradas longas. Paradas de caminhões. Motéis baratos. Um caminhoneiro cruza estados por semanas, às vezes meses. Esse cenário, tão comum para quem vive do transporte, vai se tornar o pano de fundo de uma história que mistura ego, cartas e uma sequência de ataques contra mulheres, em sua maioria vulneráveis e invisibilizadas. O apelido, quem cria, não é ele. Vem das redações. Dos jornais que começam a receber cartas com detalhes que apenas quem esteve na cena conheceria. No final, um desenho simples. Um sorriso. Happy Face. Antes das cartas ganharem manchete, tudo começa com um erro que custou caro. Em janeiro de 1990, a jovem Taunja Bennett é encontrada sem vida em Oregon. A polícia corre, a imprensa pressiona, a comunidade quer respostas. Duas pessoas, um casal, acabam na mira. Eles repetem a história, dão versões, assinam papéis. Confessam. Só que nada bate perfeitamente. Os detalhes são tortos. Mesmo assim, a confissão empurra o caso para a frente. E empurra a investigação para a direção errada. É nessa hora que o caminhoneiro decide falar. Não cara a cara, em carta. Ele escreve descrevendo o que aconteceu com a Taunja. Usa detalhes que não estavam no jornal. Pede atenção. E no final, desenha uma carinha sorrindo. É a primeira aparição do Happy Face. A princípio, as cartas parecem bravata. Afinal, como confiar em alguém que escreve para a imprensa? Mas a precisão de certos pontos acende o alerta. Se aquilo for verdade, tem gente inocente indo para a prisão. E tem alguém livre, na estrada. A vida desse caminhoneiro não tinha o glamour que algumas séries tentam colocar em histórias assim. Era a rotina dura de quem atravessa o país com frete. Em paradas noturnas, conhecia mulheres que viviam de bicos, de carona, de trabalhos temporários. Gente com pouca rede de proteção. O padrão das investidas começava a aparecer, mas sem ligação oficial. Sem banco de dados integrado. Cada estado com sua pilha de boletins. Cada delegacia com sua urgência. As cartas continuam. Às vezes para jornais locais. Às vezes para promotores. Às vezes para a própria polícia. Sempre com aquele desenho no final. A imprensa cola o apelido, e o público passa a conhecer aquele autor pelo símbolo. Enquanto isso, algumas vítimas seguem aparecendo em áreas próximas a rodovias, em estados diferentes do noroeste americano. É o tipo de crime que desafia. Pouca testemunha, pouco rastro, deslocamento constante. O território é tão grande quanto a sensação de impotência. O peso do erro inicial cai como chumbo. Lembra do casal que confessou a morte de Taunja Bennett? Eles estão presos. O tempo passa. As cartas apertam. O autor escreve vezes suficientes para que a dúvida vire certeza. E quando a certeza chega, ela tem nome e rosto. O nome, Keith Hunter Jesperson. O rosto, o de um homem alto que trabalha com caminhão, vive na estrada e que agora aparece ligado a outras cenas. A virada não acontece só por causa de cartas. Acontece também por causa de uma relação pessoal. Em 1995, uma mulher com quem Keith se relacionava é encontrada sem vida. A polícia cruza horários, deslocamentos, o histórico. A teia aperta. O caminhoneiro, que parecia confortável em escrever de longe, começa a perder o controle da narrativa. E quando a narrativa escapa, ele tenta recuperá-la fazendo o que sempre fez. Falando. Desta vez, não em carta, em depoimento. A partir daí, vem uma sequência de confirmações. Ele admite ter tirado a vida de mulheres em diferentes estados. Em Oregon, em Washington, em outros lugares por onde rodava com o caminhão. Ao longo do processo, autoridades falam em 8 vítimas confirmadas. O próprio autor diz que foram muito mais. Esse número maior
Ele nunca provou. Em tribunal, o que conta são as provas, e é nelas que a investigação se apoia para condenar. Enquanto os autos se organizam, quem estava preso pelo caso de Taunja é finalmente ouvido de novo. A engrenagem da justiça lenta corrige a marcha. O casal ganha a chance de revisar a condenação. Aquilo que começou como confissão sob pressão, com versões que não fechavam, é desmontado. É uma cicatriz que não sai fácil. Uma lembrança dura do que acontece quando a necessidade de resposta rápida atropela o rigor. No julgamento de Keith, o que pesa são as evidências materiais, os trechos das cartas com detalhes que só quem esteve lá saberia, e o padrão que se repete. O tribunal não compra números inflados. Compra aquilo que dá para provar. Ele recebe penas longas, sucessivas, que juntos significam prisão por toda a vida. Em alguns estados, ele ainda encara novas acusações. Em outros, fecha acordos para encerrar processos. Em todos, o nome que aparece nos autos é o mesmo, mas a assinatura é aquela carinha desenhada que um dia deixou o repórter em dúvida e que depois virou peça de acusação. Vale uma pausa para a pergunta que sempre aparece nesses casos. Por que mandar cartas? Ego? Vontade de dirigir a história? Necessidade de reconhecimento? Tudo isso pode coexistir. As cartas não eram simples. Não eram apenas "eu fiz". Elas descreviam, apontavam falhas da polícia, cutucavam a imprensa, brincavam com o tempo da investigação. E em cada uma, a marca. O sorriso no final. Sem esse comportamento, talvez o caso demorasse ainda mais. Com ele, o caso veio na velocidade das redações e no ritmo dos laboratórios. Outra pergunta importante. O que impede que isso se repita? No começo dos anos 90, bancos de dados de DNA ainda engatinhavam, e as delegacias dos estados não conversavam como hoje. A integração melhora com o tempo. Protocolos se ajustam. A triagem de falsas confissões, que sempre existiu, ganha novas etapas. A cena de um crime não é olhar de relance. É ciência. O laboratório vira personagem central em histórias que, sem tecnologia, dependeriam só de chance e de cruzamento de rotas. Em casos de estrada, chance quase nunca basta. A história do Happy Face tem uma última camada que não dá para ignorar. A maioria das vítimas estava em situação de risco e vulnerabilidade. Mulheres sem rede de apoio, viajando, trabalhando em condições precárias, enfrentando dependência química, violência doméstica ou a simples falta de oportunidades. Não é por acaso. Quem ataca escolhe contexto, escolhe lugar com pouca luz, escolhe quem dificilmente terá imprensa do seu lado nas primeiras horas. Falar os nomes, quando as famílias desejam, e marcar os lugares, quando isso não fere lembranças, é uma forma mínima de respeito. No fim, o caso ensina muita coisa. Ensina que cartas podem ser vaidade, mas também podem ser prova. Ensina que a pressa por uma resposta pode prender inocente. Ensina que investigações interestaduais precisam conversar como se fossem uma só. E ensina que, em crimes que cruzam o mapa, a estrada é o pior esconderijo possível. Porque o caminho deixa marcas. O pedágio registra. A câmera da lanchonete grava. O posto anota a placa. O celular pega sinal. O laboratório conecta. O arquivo Happy Face não é uma curiosidade bizarra. É um alerta. Sobre como o ego pode virar peça de investigação. Sobre como um desenho simples pode se transformar em assinatura. E sobre como autoridades, imprensa e público precisam aprender com os erros para não repeti-los. Se você ficou até aqui, já sabe que a gente conta essas histórias pelo aprendizado que elas trazem. Sem glamour. Sem sensacionalismo. Com nomes, datas e lugares sempre que possível. E com respeito a quem ficou. Se esse episódio te ajudou a entender melhor o caso, deixa o like agora, se inscreve no Dossiê Esquecido e comenta qual parte mais te chamou a atenção. As cartas com o smiley ou a falsa confissão que desviou a investigação. E se você quiser continuar nessa mesma linha, tem um vídeo recomendado aqui na tela que se conecta com este. A gente se vê no próximo arquivo.